Internautas do blog do Edson Silva, bom dia. Estamos começando a nossa conversa do fim de manhã para nos atualizarmos sobre o noticiário político e da administração pública nacionais e locais. Nós contamos neste nosso encontro com a participação da colega de redação aqui do blog do Edson Silva, a nossa estagiária Letícia Caracas, que nos traz as atualizações do nosso próprio blog e as notícias mais importantes que estão nos sites de notícias nacionais e nos sites dos principais jornais do Sudeste brasileiro. Letícia, bom dia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que acompanham os nossos destaques desta quarta-feira e vamos iniciar com algumas atualizações feitas ontem à noite no nosso blog. O prefeito Sarto quer abertura de crédito no valor de 20 milhões de reais para adequar despesas da gestão. De acordo com a sua proposta, durante a execução orçamentária, o crédito aberto poderá ser alterado, observando a autorização na Lei Orçamentária Anual, a LOA, aprovada no ano passado pelos vereadores de Fortaleza. O projeto está tramitando em regime de urgência e deve gerar embates entre oposição e pela base governista. Letícia, aproveitando já essa nossa primeira atualização do blog que já fizemos um pouco tarde da noite, porque só no final do dia realmente o prefeito José Sarto encaminhou para a Câmara Municipal de Fortaleza as suas 3 primeiras mensagens. 2 delas, de certa forma, polêmica, porque a oposição vai aproveitar esse momento para dizer a que veio no Legislativo Municipal. Mas, já, embora as matérias tenham chegado ontem à noite, nós já temos informações de lá, do nosso companheiro de trabalho aqui, o Miguel Martins, da movimentação que está acontecendo na Câmara Municipal de Fortaleza desde as primeiras horas da manhã de hoje, em razão dessas mensagens. Alguns líderes dos servidores municipais estão lá e no curso dessa nossa conversa os senhores terão mais detalhes sobre essas informações que a Letícia nos traz a partir de agora. Sobre as atualizações que nós fizemos ontem à noite, uma das matérias é com relação à reforma previdenciária do município e a outra é uma alteração, nesta mesma matéria tem alteração na lei orgânica também do município e uma outra matéria diz respeito a novas atribuições para o vice-prefeito de Fortaleza, Letícia. Exatamente, Edson. A outra atualização do nosso blog é sobre um projeto que atribui novas funções ao vice-prefeito de Fortaleza. De acordo com a mensagem, não haverá percepção de remuneração pelo exercício de qualquer destes cargos, sendo a atribuição considerada uma missão especial. Outra atualização do nosso blog é sobre a reforma da Previdência, que foi iniciada a sua tramitação na Câmara de Fortaleza em regime de urgência. O prefeito José Sarto encaminhou para a Câmara Municipal de Fortaleza 2 projetos de emenda à lei orgânica que revogam alguns dispositivos da legislação em vigor na capital cearense e incluem outros para que se adeque à norma federal. A proposta dispõe sobre a reforma da Previdência dos servidores municipais e está tramitando em regime de urgência. A propósito disso, nós temos então um vídeo feito pelo nosso companheiro Miguel Martins, já de movimentação de servidores do município de Fortaleza, lá na Câmara Municipal da capital cearense, agora cedo da manhã. Estamos aqui no auditório vereador Ademar Arruda,
onde as categorias de servidores públicos da Prefeitura de Fortaleza estão reivindicando direitos por conta das propostas de reforma da Previdência que chegaram aqui na casa. Senhora Ana Miranda, quais são as principais reivindicações hoje aqui na casa? Primeiro, o Sindiforte, juntamente com outras entidades, como o SINASE, reivindica que os vereadores recusem o regime de urgência solicitado na matéria da Previdência Social. Depois, nós também não aceitamos alteração na lei orgânica do município que vem tirando direitos dos servidores. Nós temos uma mesa de negociação permanente, não houve nenhum debate dessas matérias na mesa, portanto não podemos aceitar. E aí chamamos a atenção do prefeito de Fortaleza, Sarto, que é do PDT, que assim como o PDT tem uma posição de oposição ao governo federal contra a reforma da Previdência, contra a retirada de direitos, que ele aplique aquilo que ele cobra a nível federal e que não se nivele ao governo federal na retirada de direitos dos servidores, na reforma da Previdência, que tanto danos faz. Também uma reclamação sobre o piso, né? A gente realmente está levando o piso. Eu acho, na opinião, não só a minha, nem de todo o sindicato, que o certo mesmo era para o doutor Sarto, o prefeito, ter mandado lá a mensagem do piso, que já foi aprovado desde novembro, a verba está aí, então todo servidor está praticamente revoltado com essa emenda que veio lá primeiro, que é a reforma trabalhista. O certo para a gente, o nosso direito, era o nosso piso. O nosso piso para ser real de 1.550. Realmente essa reforma aí, a gente também, todo sindicato, como o SINASE, Sindiforte também é contra isso, porque tira o direito do nosso trabalhador, e o certo é a gente ter direito de não ser tirado. É isso que a gente está todo mundo revoltado com essa mensagem que ele mandou primeiro, que o certo era do piso. Vereador, escute o servidor! Vereador, escute o servidor! Vereador, escute o servidor! Bom, essa manifestação dos servidores, de representantes dos servidores, é um início da movimentação que vamos ter na Câmara Municipal de Fortaleza nos próximos dias, porque essas matérias que foram encaminhadas pelo prefeito José Sarto com o pedido de regime de urgência, elas devem ser votadas realmente, talvez na próxima semana ou, quando muito, na semana seguinte. O que significa dizer que nós vamos ter algumas sessões super movimentadas na Casa Legislativa fortalezense. Antes de apresentarmos esse vídeo, o Miguel Martins, o nosso colega aqui do blog do Edson Silva, fez um outro mostrando a expectativa da Câmara Municipal de Fortaleza com relação a essas proposições que lá chegaram ontem à noite. Quase 10 horas da manhã aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, e a sessão ordinária ainda não teve início porque alguns vereadores estão discutindo com representantes dos servidores municipais as propostas do prefeito Sarto, que versam sobre mudanças na reforma da Previdência do município de Fortaleza. Alguns vereadores, inclusive, não estão a par do conteúdo e informaram ao blog do Edson Silva que querem estudar melhor os projetos para se posicionar sobre eles. Também a possibilidade de mudanças já em alguns artigos que foram apresentados nos projetos. Isso de acordo com o que alguns vereadores já informaram para a nossa reportagem. Muito bem. A reforma da Previdência do município de Fortaleza, encaminhado em forma de projeto de lei complementar à Câmara Municipal da capital, era uma obrigação que o prefeito tinha que cumprir. Na verdade, depois que foi aprovada a alteração na Previdência, no Sistema Nacional de Previdência, pelo Congresso Nacional, todos os estados e municípios
ficaram na obrigação de atualizarem as suas legislações previdenciárias ao texto nacional. O governo do Estado já fez isso. A Assembleia Legislativa aprovou, sem qualquer atropelo, a proposta do governador Camilo Santana. Mas é bom observar também que a proposta do governador Camilo Santana foi uma proposta, se não podemos chamar de doce, não estava salgada. Até porque o Estado do Ceará tinha avançado muito na reforma previdenciária. O Estado do Ceará fez uma reforma no seu sistema previdenciário bem antes de a União tratar da reforma geral da Previdência. Aqui os servidores do Estado já passaram a ter limitações com relação a pensões e outros benefícios já há alguns anos. E mais, também já há alguns anos, os servidores do Estado do Ceará passaram a ter uma contribuição maior para o sistema previdenciário do Estado. Eles passaram a pagar 14% sobre suas remunerações desde a reforma primeira proposta pelo governador Camilo Santana. Por isso, a última reforma previdenciária para o Estado adequar-se realmente à situação do sistema nacional não foi tão salgada. Os deputados a aprovaram sem qualquer atropelo. Agora, na Câmara Municipal, nós poderemos ter um debate muito maior. É a primeira alteração que o município de Fortaleza propõe para que os vereadores aprovem depois da reforma previdenciária nacional. Letícia. As outras atualizações feitas pelo nosso blog hoje é sobre um programa do CNJ. Cerca de 4 milhões de obras paradas no Brasil serão retomadas através do programa Destrava, lançado pelo Conselho Nacional de Justiça. Ontem, dia 9 de fevereiro, além do presidente do CNJ, o ministro Luiz Fux, compareceram ao encontro para elaborar a retomada do programa, que ela foi desenvolvida em fevereiro do ano passado, os ministros da Economia, Paulo Guedes, da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, e da Advocacia-Geral da União, José Levi Melo. Também estiveram presentes os ministros Jorge Oliveira, do Tribunal de Contas da União, e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Outra atualização do nosso blog é sobre uma cassação por suposto disparo de mensagens nas eleições de 2018. Ela foi desconsiderada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O tribunal rejeitou 2 ações para cassar a chapa vencedora, que foi formada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo seu vice Hamilton Mourão. Foi julgada também ações de investigação eleitoral protocoladas pela coligação Brasil Soberano, formada pelos partidos PDT e Avante, que também disputou no pleito daquele ano. Outra atualização do nosso blog é sobre um programa para preservar recursos da Amazônia. Ele foi criado pelo governo federal e lançado ontem. Adote um Parque é um projeto criado pelo Ministério do Meio Ambiente para permitir que pessoas físicas e jurídicas, nacionais e estrangeiras, doem bens e serviços que serão destinados a atividades de preservação de unidades de conservação, voltada inicialmente a 132 unidades de conservação federal na Amazônia. Muito bem, Letícia. Essa notícia da decisão de ontem do Tribunal Superior Eleitoral é mais uma demonstração daquilo que nós já falamos em várias outras oportunidades aqui nestas nossas conversas sobre as decisões da Justiça Eleitoral pós-eleições. São muito lentas. São tão lentas quanto muitas outras decisões do Judiciário Nacional. É muito tempo de espera
que as partes têm, não só as partes, como a sociedade de um modo geral, quando esses processos motivam interesses na sociedade, quando esses processos não ficam restritos às partes, às duas ou mais partes integrantes dos autos, são muito demoradas, geram muito expectativas. Essa decisão de ontem do TSE é com relação a reclamações da coligação adversária, liderada pelo candidato à presidência, derrotada por Jair Bolsonaro, o Haddad, nas eleições de outubro de 2018. Já se passaram mais de 2 anos e só agora vem uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. E diga-se, esta não é uma ação que começou lá num juizado eleitoral de primeiro grau, lá numa zona eleitoral. Não. Como se trata de eleição presidencial, esta ação julgada ontem começou no próprio Tribunal Superior Eleitoral. Então, não há por que se dizer, não, foi a demora dos julgamentos anteriores. Não tivemos julgamentos anteriores em outros setores da justiça, numa zona eleitoral, num tribunal regional eleitoral. Todo o processo começou e terminou no Tribunal Superior Eleitoral. Demorou muito tempo. A propósito de recursos contra candidatos vitoriosos, eu lembro de uma frase dita pelo ex-deputado estadual cearense, João Frederico Ferreira Gomes, vem a ser pai do deputado estadual Tim Gomes. Num determinado momento, numa apuração de uma eleição municipal lá em Sobral, o candidato que acabara de perder a eleição com o fim da apuração disse que ia recorrer da decisão. Então, João Frederico diz que recurso de candidato derrotado e choro em sentinela não vale nada. Então, seria muito interessante que os candidatos derrotados avaliassem melhor essas suas decisões de recorrer contra o resultado de uma eleição em qualquer das esferas estadual ou municipal, estadual e federal. Letícia. Agora, começando as atualizações dos sites nacionais, aqui pelo site do Estadão, a primeira manchete que temos é sobre pandemia Covid-19. O Brasil reduz testes que identificam cepas do coronavírus em meio ao avanço de novas variantes. O número caiu de 1.823 entre março e maio de 2020 para 585 de novembro a janeiro deste ano. O trabalho é essencial para rastrear vírus que circulam em cada área e suas mutações. Outro destaque do Estadão é sobre um jantar no Palácio dos Bandeirantes, que aconteceu ontem no estado de São Paulo. A ACM Neto avalia apoio a João Dória em 2022 e nega alinhamento com Bolsonaro. A ACM Neto, que é o presidente do DEM, se reuniu ontem à noite com o governador de São Paulo em um movimento para tentar conter a crise na sigla, após Maia anunciar que deixará o partido. Aliás, essa manifestação do presidente nacional do DEM, Antônio Carlos Magalhães Neto, ele procurou, segundo as outras informações que se tem, conversar com João Dória, porque nasceu lá do governador de São Paulo o movimento que fez com que o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, anunciasse o seu rompimento com o DEM, embora a base desse rompimento tenha sido a eleição, a sucessão dele, Rodrigo Maia, na presidência da Câmara dos Deputados. Ele sentiu-se traído
com a posição do DEM, no final da campanha, em não fechar apoio à candidatura do deputado federal Baleia Rossi, do MDB, que era o candidato de Rodrigo Maia e foi derrotado pelo deputado do PP, Arthur Lira. A base do rompimento de Rodrigo Maia foi essa eleição da Câmara dos Deputados. Mas o governador de São Paulo, João Dória, está nessa jogada porque havia e há ainda uma relação de muita proximidade entre João Dória e Rodrigo Maia. Tanto que, a partir daí, o PSDB, ou uma boa parte do PSDB, admite abrir espaços para a filiação do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Antônio Carlos Magalhães Neto foi dizer a João Dória que não está fechado com o DEM, não está fechado com Bolsonaro e pode sim votar em João Dória no caso de ele vir a ser realmente candidato à presidência da República. Nós vamos voltar a falar sobre essa história de João Dória e PSDB logo depois das outras atualizações apontadas noticiadas pela Letícia. Outro destaque também que vale destaque aqui no nosso muitos destaques, não é, Edson? Realmente são muitos destaques. As atualizações do Estadão é sobre economia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, quer ajustar para ter 20 bilhões de reais e bancar nova rodada de auxílio emergencial neste ano. O ministro da Economia disse às lideranças do Congresso que vai precisar de uma nova versão de mais uma proposta de emenda à Constituição de guerra para conceder mais 3 parcelas de R$ 200 do auxílio emergencial aos informais, com custo total de cerca de 20 bilhões, valor semelhante ao previsto para a compra das vacinas contra a Covid-19. Na avaliação de Guedes e sua equipe, esse novo texto da PEC precisa conter uma cláusula da calamidade pública para dar segurança jurídica à concessão do auxílio emergencial com a edição de um crédito extraordinário e estar associado às medidas fiscais contidas na PEC do Pacto Federativo. Haja vista, que a LOA ainda não foi votada para este ano e isso pode, ter algum embate por conta do limite de teto de gastos federais. Agora, iniciando os destaques do site do Globo, temos que uma frente ampla contra Bolsonaro vira miragem após rachas entre o DEM, PSDB, MDB e na esquerda. Presidente recupera força no Congresso Nacional, afasta o fantasma do impeachment e tem caminho aberto para a reeleição facilitada pela oposição. Isso porque Jair Bolsonaro, ele ganhou fôlego depois dos eleitos presidentes do Congresso Nacional, da Câmara Federal e do Senado. Apesar do destrave na gestão da pandemia, o presidente ele recuperou força e se afastou, ao menos por hora, o fantasma do impeachment. Seus adversários, que precisavam se organizar para incomodá-lo, queimam energia com intrigas e guerras fatrícias. Esse é uma coluna de Bernardo Melo, do Globo. Também temos destacado aqui no Globo um novo estudo que comprova a boiada no ministro Ricardo Salles na área ambiental e alguns desgastes para o meio ambiente aqui no Brasil. Agora, iniciando os destaques da Folha de São Paulo, temos a primeira manchete sobre justiça. Doença infantil do lavajatismo pode acabar, mas não a Lava Jato, diz o ministro Edson Fachin. Para o ministro do STF, doença infantil do lavajatismo pode estar acabando, mas não a Lava Jato. Outro destaque sobre coronavírus é que a Covid-19 eleva risco de morte de doentes de câncer, de acordo com estudos. Especialistas defendem que pacientes sejam priorizados nesta vacinação na primeira fase de campanha aqui no Brasil. Muito bem. Uma outra decisão judicial
de ontem, no início da noite, que a ela se deu realmente uma certa importância, mas acho que mereceríamos dar mais importância ainda, porque ela pode ter consequências muito grandes no campo político e no âmbito do próprio Poder Judiciário brasileiro. Foi a decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem lá suas duas turmas, dividida cada uma com 5 ministros, que decidem definitivamente sobre várias questões que chegam à Corte Suprema Nacional. A decisão de ontem é com relação ao processo do ex-presidente Lula, as condenações do ex-presidente Lula, mas mais especificamente sobre o que os hackers conseguiram tirar das conversas que existiram ao longo dos processos do Lula entre o ex-juiz Sérgio Moro, responsável pela condenação, ou pelo menos por 2 importantes condenações do ex-presidente Lula, por uma das quais ele ficou preso um certo tempo em Curitiba. Então, essas conversas que foram captadas entre o juiz Moro e procuradores do Ministério Público Federal que atuavam lá no núcleo da Lava Jato em Curitiba. A defesa de Lula diz que houve conluio entre o juiz e procuradores para alcançarem a condenação de Lula. Desde lá, a defesa do ex-presidente vem perseguindo esse objetivo. Quando apareceram essas conversas que foram hackeadas, aí a defesa de Lula cresceu bastante, avançou mais ainda nesse campo, ao ponto de chegar ao Supremo Tribunal Federal e esse caso foi julgado muito rapidamente. Muito bem, os ministros desta segunda turma, à exceção de Edson Fachin, conseguiram ou mantiveram o direito que Lula já havia conseguido numa decisão do ministro Ricardo Lewandowski, liminarmente, que Lula tivesse conhecimento de todas essas conversas que estavam sendo mantidas em sigilo. O ministro Lewandowski não só autorizou a defesa de Lula a ter conhecimento sobre todas essas conversas, como tirou o sigilo dessas conversas. O que isso pode resultar da decisão de ontem? Lula vai utilizar todo esse material no processo em que pede a suspeição do ex-ministro Sérgio Moro e a consequente anulação de todos esses processos. Alguns ministros, pela decisão de ontem, estão propensos a julgar o mérito dessa ação em favor de Lula. O resultado político, as consequências políticas se Lula conseguir a anulação dos processos, ele volta a ter a sua condição de elegibilidade. Pode ser candidato. Esta é uma das consequências na área política. E no campo do judiciário, é a necessidade que vai ter o judiciário de rever
todos os seus procedimentos em relação aos magistrados que integram a magistratura nacional. O Poder Judiciário, se decidir em favor de Lula, se Lula tiver razão, tem a obrigação de decidir em favor de Lula, o Poder Judiciário sai realmente muito fragilizado dessa situação, e a Lava Jato, se não acaba, como diz o ministro Fachin, desta matéria do Estadão, sai também muito fragilizada, e algumas das pessoas que foram condenadas podem ter sido condenadas até realmente com muita justiça. Deveriam, de fato, ser condenadas. Devolveram dinheiro que foi roubado do patrimônio nacional. Essas pessoas vão querer rever essas decisões. A de ontem ainda não chega a nenhum desses dois pontos, mas nós estamos falando já na próxima investida que fará o ex-presidente Lula com relação às suas condenações. E já caminhando para o final, como nós prometemos falar ainda sobre a situação de Dória e o PSDB, a situação do governador de São Paulo é um tanto quanto difícil hoje no seu próprio partido. Já se sabe de há muito que ele quer ser candidato a presidente da República em 2022. E o partido, até aqui, não tem nenhum outro nome para fazer frente, para disputar com ele a indicação de ser candidato a presidente. Mas o fato de ele, por querer ser candidato, investir contra a permanência do deputado federal Aécio Neves no PSDB, isto gerou uma certa dificuldade para o seu projeto nacional, que ainda, se ocorrerá apenas em 2022. Aécio Neves, embora tenha trazido alguns dissabores ao partido, quando citado pela Lava Jato, quando responde a processos por ter recebido dinheiro quando não devia receber, por administração, por algumas obras construídas enquanto governador de Minas Gerais, trouxe dissabores para o PSDB. Mas ele tem ainda uma forte liderança dentro do partido. Quando Dória iniciou esse trabalho de expulsão de Aécio, ele começou, então, a sofrer restrições dentro do PSDB. E essas restrições não são poucas e pode causar mais dificuldades ainda ao partido, desde o momento que o próprio Fernando Henrique disse que o PSDB precisa ter rumo. Com isso, ou com essas observações, nós encerramos a nossa participação de hoje aqui nessa conversa de fim de manhã, prometendo, com a proteção de Deus, estar de volta amanhã neste mesmo horário, Letícia. Eu também faço os meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso encontro desta quarta-feira. Vocês podem acompanhar mais notícias do nosso blog através deste QR Code apontando a câmera do celular de vocês. Espero revê-los amanhã e tenham todos um bom dia.